Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Ao tempo que quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Sequenciando a série de exposições na carta aos Efésios, hoje nós vamos falar no texto de Efésios 2, versículos 8 e 9. Este é o 17º sermão que fazemos neste livro, cujo título é, olha o título, Tudo de Graça. Esse é o título. Tudo de graça. Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, me coloco em tuas mãos, completamente dependente de ti. Rogo que a tua graça me alcance nesse instante, trazendo bênção à minha vida, me dando a condição de pregar a tua palavra com fidelidade, com discernimento, com clareza, com unção, e dando à tua igreja a capacidade de receber essa palavra como vinda de ti mesmo. Com alegria no coração, a tua igreja receba essa palavra com gratidão, e que ela seja enxertada pelo teu Espírito, para que frutos sejam produzidos no meio do teu povo. E há aqueles aqui, Senhor, que ainda não alcançaram a salvação. Talvez estejam até arrolados como membros da igreja. Tu é que sabes. Eu rogo por esses, se de fato há essas pessoas aqui, que elas compreendam hoje o que significa a salvação. E que, iluminadas por ti mesmo, compreendam a sua miséria e corram aos teus pés, clamando por misericórdia. Opera, Senhor, a regeneração nesses corações, trazendo luz onde há trevas, vida onde há morte. Assim rogamos, em nome de Jesus. Amém. Tudo de graça. Tudo de graça. Meus irmãos, esse capítulo 2 de Efésios é fantástico. Eu acho que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. E vale a pena lembrar aos irmãos como Paulo inicia esse capítulo 2. Ele inicia o capítulo 2 mostrando a nossa realidade sem Deus. O que éramos sem Deus? Uma realidade de pecado, de escravidão, de miséria. Como diz aí os versículos de 1 a 3. Já li várias vezes esses versículos e eu quero ler mais uma vez. Diz assim: Ele vos deu vida
estando vós mortos, mortos para Deus, né? Nos vossos delitos e pecados. E qual era a nossa situação? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa miserável situação. Em nossa miserável situação espiritual, só havia morte, ruína, escravidão e ira. Estávamos mortos. Não podíamos atender à voz do Espírito Santo ou compreender as glórias de Cristo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos conduziu para fora dessa condição sombria e sem esperança. Como Paulo diz nos versículos 4 e 5 aí do capítulo 2. Primeiro ele mostra a nossa realidade e ele vem com agora essa palavra maravilhosa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, precisamos entender uma coisa. Um Deus justo e santo não pode ser rico em misericórdia, a menos que a sua justiça seja plenamente satisfeita e mantida. Sua misericórdia deve ter como fundamento sua justiça. Felizmente, esse é o caso. Deus é rico em misericórdia e mostra isso pelo grande amor com que nos amou. Ele fez aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. E toda a justiça de Cristo passou a ser nossa justiça diante do tribunal de Deus. Como Paulo diz agora, no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos levantou da morte espiritual para nos sentar em lugares celestiais juntamente com Cristo. Isto é, em outras palavras, Deus nos tirou do inferno para o paraíso, da escravidão para a liberdade, da escuridão para a luz, do desespero para a esperança, da ira para a glória, da morte para a vida. Agora andamos em novidade de vida, como diz Romanos 6,4. Por isso, meus irmãos, olhando para trás, olhando para a cruz, podemos agora dizer como o apóstolo Paulo disse: ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. De forma muito particular isso, ó. Ele me amou e a si mesmo se entregou
por mim, está lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, na parte B. Então, meus irmãos, sabemos que todos os nossos pecados foram pagos por ele, com preço do seu próprio sangue. Toda a punição que merecíamos caiu sobre ele. Ele se colocou como nosso substituto. E tudo isso, meus irmãos, aconteceu quando sequer existíamos. Já parou para pensar nisso? Que tudo isso aconteceu quando sequer existíamos. Os pecados que ele carregou, os nossos pecados que ele carregou ali na cruz do Calvário, não haviam sido cometidos. Deus sabia tudo sobre nós, e tudo sobre os nossos pecados e vergonha, e sobre o castigo que merecíamos. E seu filho amado, seu filho abençoado, levou tudo isso sobre si. Meus irmãos, isso é tão simples, mas tão maravilhoso e profundo, que é incompreensível. Deus, na redenção, nos associou a Cristo. Ele tornou todos os eleitos, todos os que creem porque são eleitos, né, participantes da vida e da natureza de Cristo. Aí também, meus irmãos, podemos dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20, parte A. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus nos leva a um relacionamento de filhos, tal qual o relacionamento que ele tinha com Cristo, guardada as devidas proporções, certo? Porque Cristo é eterno. Mas Deus nos leva a esse tipo de relacionamento e, finalmente, ele nos leva à mesma glória, à mesma herança de Cristo. Ele era o único que, por direito, podia receber todas essas coisas. Tenhamos em mente, todas essas bênçãos que vieram até nós, vieram por intermédio de Cristo. Ele é o primeiro que foi vivificado. Ele é o primeiro que foi ressuscitado. Ele é o primeiro exaltado em glória. Agora veja uma maravilha. E associada a ele estão todos os seus membros. Hoje compartilhamos com Cristo de todas as bênçãos espirituais. E nas eras vindouras, Deus propõe mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, como Paulo diz aí em Efésios 2:7. A obra de Cristo em nosso favor se aplica muito além do tempo e das condições que vivemos agora. Seus benefícios, aqueles benefícios que foram conquistados na cruz do Calvário e aplicados a nós pelo Espírito Santo quando cremos, eles perduram para a eternidade. Aí vem uma pergunta: quanto nos custou sermos trazidos a esse estado abençoador de salvação? Eu preciso repetir essa pergunta.
quanto nos custou sermos trazidos a esse estado de salvação. Isto é, termos todos os nossos pecados perdoados. Termos sido tornados participantes do Espírito Santo. Recebermos uma esperança de plena imortalidade. Quanto nos custou tudo isso? Resposta: nada. Nada. Tudo nos chegou de graça. Tudo nos chegou de graça. Aí vem a pergunta: por que tudo de graça? E eu vou procurar responder essa pergunta, que é a base do título da nossa mensagem. Tudo de graça. Por quê? Por que tudo de graça? Em primeiro lugar, porque a salvação é um ato da graça de Deus. Está aí no versículo 8, parte A. Acompanhe a leitura. Porque pela graça sois salvos. Ele já tinha dito isso no versículo 5, está repetindo, dando ênfase aqui. Porque pela graça sois salvos. Olhem para cá, por favor, agora. Graça é favor. A graça de Deus é seu amor imerecido, dirigido a pecadores perdidos e arruinados. Devemos ter em mente, meus irmãos, que quando falamos em graça, está subentendido que Deus não deve nada ao ser humano. A salvação não é um galardão ou uma recompensa, mas simplesmente graça. Um galardão ou recompensa implicaria no mérito de quem está recebendo. Nós vamos receber galardões conforme as nossas obras. Deus quer nos recompensar conforme as nossas obras. Mas salvação é graça. Entretanto, meus irmãos, quando é pela graça, percebemos que se trata de um favor imerecido. Desse modo, não há sentido em que as pessoas que são salvas tenham que contribuir com qualquer coisa para o processo. O que você fez para contribuir para o processo da sua salvação? Nada. Senão não seria favor imerecido. A salvação não é uma cooperação, um empreendimento em que Deus e o homem contribuem com partes. Deus dá a sua graça, Deus entra nesse negócio com a sua graça e o homem entra com a sua fé. Ou como dizem as pessoas, Deus diz: faça que te ajudarei. Dando a entender que o homem possui liberdade para cooperar com Deus na salvação. Dando a entender que o homem tem esse poder de cooperar com Deus na salvação. Não, meus irmãos, de forma nenhuma. A salvação do pecador é efetivada sem obras de que ele possa se orgulhar. Como diz Romanos 3:24, diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
sendo justificados no tribunal de Deus, né? Considerado justo diante da justiça de Deus, gratuitamente, por sua graça, gratuitamente, por favor imerecidos. Quando a Bíblia diz sendo justificado gratuitamente, isso quer dizer que você vai ser tratado por graça, como se você nunca tivesse cometido um pecado. Como se fosse justo, tão justo como Jesus Cristo. Sendo tratado e considerado como se você tivesse cumprido toda a lei de Deus de forma perfeita. Porque a lei de Deus exige o cumprimento perfeito. E você vai ser tratado assim. Se alguém é considerado e tratado assim, não é por nenhum mérito próprio ou por obediência pessoal à lei. Porque bastaria você cometer um pecado, a Bíblia diz que você torna-se culpado de todos. A figura é mais ou menos a seguinte. Imagina agora comigo uma corrente bem grande, numa extremidade e na outra, e no meio apenas um grande abismo. E você está segurado nessa corrente. Quebrando-se um elo dessa corrente, o que acontece? Você mergulha no abismo. Praticando um pecado, você torna-se transgressor, culpado de toda transgressão da lei de Deus. Porque a lei exige perfeição em seu cumprimento. Então, meus irmãos, se alguém é considerado justo diante de Deus, se ele é tratado como uma pessoa cumpridora da lei de Deus, nos mínimos detalhes, de forma perfeita, se alguém é tratado assim, não é por mérito próprio ou por obediência pessoal à lei. Isso se deve ao mero favor de Deus em dar Jesus Cristo como nosso substituto. Portanto, quando Deus olha agora para nós, ele vê Cristo. Ele é propiciação. Ele é a tampa que cobre, que não deixa a lei nos condenar. Porque ele vê o seu sangue cobrindo o propiciatório. E era isso que o sumo sacerdote fazia. Ele entrava no Santo dos Santos, está ali a arca e a tampa do propiciatório. Dentro da arca você tem as tábuas da lei. Quem é capaz de cumprir perfeitamente os 10 mandamentos? Aí o sacerdote, para trazer perdão ao povo, ele entrava com uma bacia de sangue, uma plantinha na mão, e aspergia o sangue em cima da tampa. De modo que quando Deus olhava, via apenas o sangue daquele inocente que foi sacrificado em cima da tampa, não permitindo que a lei trouxesse a condenação ao povo. Desse modo, ano após ano, o pecado do povo era expiado, era perdoado. Assim, meus irmãos,
não é uma questão de direito, mas de presente. A Bíblia insiste em mostrar que qualquer cooperação da nossa parte é em si uma dádiva soberana, é obra de Deus, para que não haja qualquer espaço para o homem se gloriar. Meus irmãos, essa é a essência do Evangelho. Quem não compreende isso, não compreende o Evangelho. Abra, por favor, 2 Timóteo 1:9. Não desmarque Efésios. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou como diz Tito, capítulo 3:5, mais à frente um pouquinho, Tito 3:5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Desse modo, meus irmãos, ninguém deve atribuir a salvação a nenhum trabalho ou mérito de sua parte. Pois quando este evangelho alcançou esta pessoa, ela foi encontrada morta em seus delitos e pecados. O que podia fazer um morto para se salvar? Como diz Romanos no capítulo 5, versículos de 6-8, esse é um texto maravilhoso. Queria que você abrisse, volte um pouquinho aí, porque é um texto rico, é um texto para você marcar na sua Bíblia. Romanos 5, diz assim, 6-8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, aqui não era apenas enfermo, meus irmãos, era morto em nossos delitos e pecados, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos dele. Amou-nos não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, ele nos amou. A salvação é um trabalho divino que é feito para o homem, não pelo homem. Entendeu isso? É feito para o homem, não pelo homem. Um morto não pode fazer nada. Ele necessita de vida. E a ressurreição espiritual ocorre apenas devido à decisão soberana, ocorre apenas devido ao poder de Deus. Nenhum morto pode dizer, olha, hoje eu quero ressuscitar, eu tenho poder para isso. Ele nem tem vontade, nem tem poder. E a ressurreição espiritual ocorre sem decisão ou cooperação do homem.
Pois um homem morto não pode decidir ou cooperar. Não é sem razão, meus irmãos, que na Bíblia os pecadores são comparados a homens mortos, ou mesmo a ossos secos em todo o seu desamparo. Nisso eles são todos iguais. A escolha para a vida eterna depende unicamente da soberania de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Olha, a figura é mais ou menos assim, ó. É como se Cristo passasse diante de um cemitério e decidisse restaurar a vida e deixar outro no seu túmulo. Tudo a seu bel prazer. Nada referente à vontade ou ação do morto. Ele é quem determina, aponta para aquela cova, olha a figura, e diz, olha, levanta, vem para fora, Lázaro. E Lázaro atende imediatamente. Mas tantos outros que estão ali, ele deixa. Entretanto, meus irmãos, ainda assim, a maioria dos homens tenta colocar Deus numa posição de débito com relação à sua salvação. Então, eles trabalham para serem salvos. Ao invés de trabalharem por serem salvos. Mas eles acham que tem que fazer alguma coisa para obter a sua salvação. E pensam que pode perder a sua salvação. Desse modo, meus irmãos, eles vão procurando estabelecer a sua própria justiça. Como diz Romanos 10:3, isso é loucura. Olha outro texto maravilhoso aí, Gálatas 2:16. Abra comigo, por favor. Gálatas 2:16. Diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Como eu disse, a lei exige perfeição em seu cumprimento. E ninguém poderia fazer isso. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Em outras palavras, a salvação não pode ser de obras, porque a obra salvadora foi concluída na cruz do Calvário, está consumado. Não precisa ninguém fazer mais nada. Essa é a obra que Deus realiza por nós e é uma obra consumada. O problema é que às vezes as pessoas confundem justificação com santificação. Na santificação, nós fazemos alguma coisa. Mas ainda assim, o que fazemos é por graça de Deus. Recebemos a capacidade de Deus para fazermos obras da nossa santificação. E lá no final, Deus ainda vai nos recompensar por essas obras de santificação com galardão. Tudo graça, ou tudo de graça. Então, não podemos acrescentar coisa alguma à salvação, como diz Hebreus 10, de 1 a 14, nem podemos subtrair coisa alguma dela.
eu não posso acrescentar nem subtrair. Olha o texto maravilhoso que eu queria que você lesse comigo. Romanos 4, de 2 a 6. Esse é texto para você marcar na sua Bíblia. Diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? A Escritura diz o seguinte: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Escute agora. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, aquele que não pode fazer nada para a sua salvação, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Eita, que maravilha, que texto maravilhoso. Então vejam, o que é interessante é que, embora os ímpios, em palavras, renunciem toda a pretensão de qualquer mérito neles ou em suas obras, no fundo, eles acalentam uma esperança secreta de serem recomendados a Deus por sua decência, por sua sobriedade, por sua prática religiosa. Essa é a esperança dele. Se você perguntar, você vai ser salvo por suas obras? Não. Mas no fundo, é isso que ele acalenta, né? Ele tem a expectativa que será recomendado a Deus por sua decência, por sua sobriedade, por sua prática religiosa. É desse modo que eles esperam encontrar a vida eterna. Vocês lembram do jovem rico, a pergunta que ele fez a Jesus? Mateus 19:16. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Seu maior desejo era parecer justo diante de Deus. Senhor, o que é que eu posso fazer para me tornar justo? Olha, a ideia da Igreja Católica é que você vai se tornando justo até chegar o momento em que Deus vai declarar você justo. Mas a ideia bíblica é que Deus, em Cristo, no seu tribunal, declara você justo. É uma questão de justiça, é uma questão forense. É o juiz batendo o martelo e declarando que você é justo, independente das suas obras. Porque ele quer fazer isso. Vocês conhecem a história do carcereiro? Talvez haja traços na pergunta daquele ansioso e pobre homem de um desejo de parecer justo diante de Deus. Ele diz assim a Paulo: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Atos 16:30. Que devo fazer? Essa é a percepção, meus irmãos, que nós tínhamos, que teríamos que fazer alguma coisa, penitência ou qualquer outra coisa, promessa ou qualquer outra coisa, e essa é a percepção que o mundo tem. Vocês lembram qual foi o grito de Saulo quando ele caiu do cavalo? Ele disse assim: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Atos 9, versículo 6.
Certamente, meus irmãos, esta justiça própria é o pior e mais duradouro veneno do coração humano. A maioria dos homens, debaixo de convicção, se mostram relutantes em abandonar a confiança que depositam em si mesmos. Eles não estão dispostos a tirar a esperança das suas boas obras. Eles se assustam com a ideia de estarem perdidos, a despeito de qualquer coisa que façam. Eles não gostam do perigo de se prostrar sem socorro e sem justificativa aos pés de um Deus soberano e ter que ouvir as seguintes palavras: porque pela graça sois salvos. Eu faço uma pergunta. Você já imaginou qual seria o tamanho da ostentação daqueles que vão chegar ao céu se a salvação fosse concedida com base em suas realizações? Já pensou como chegaríamos lá no céu? Ou até mesmo, se a salvação fosse concedida em sua capacidade e disposição de crer, porque eu criei, eu recebi a salvação. Às vezes, inconscientemente, você pode perceber que você, falando com um incrédulo, você diz assim: você precisa crer. Olhe para mim. Olhe para a minha vida. Eu criei. E por isso estou salvo. Felizmente, meus irmãos, no céu não haverá nada disso. Porque ninguém que estará lá será capaz de afirmar que são devido às suas boas obras. Mas ele vai ter que afirmar que é devido à graça incomparável de Deus revelada em Cristo. Não existe orgulho na fé. A fé é simplesmente a crença de que nada podemos fazer para nos salvar, mas que confiamos plenamente na graça de Deus. Olha, escute isso. Cada alma que no céu chegar não será pela obra que ela realizou para Deus, mas pela obra que Deus realizou por ela em Cristo. Ainda bem que é assim, meus irmãos. Ainda bem que é assim. Pois, considerando que não fomos salvos por causa das nossas boas obras, também temos que entender que não podemos perder a nossa salvação por causa das nossas obras más. Se eu não fui salvo por boas obras, eu também não posso perder a salvação por causa das minhas obras más. Porque quando cometemos pecados terríveis, Satanás é perito em fazer-nos duvidar da salvação que recebemos em Cristo Jesus. Está vendo que uma pessoa como você, que comete um pecado como você cometeu, não tem salvação? Meus irmãos, então vem a pergunta: por que tudo é de graça? Ficou claro? Porque a salvação é um ato
da graça de Deus. Em segundo e último lugar, porque a salvação é mediante uma fé concedida. Uma fé concedida. Para salvar, você vai ter que crer. Mas você vai crer mediante uma fé concedida. Agora vamos para Efésios 2. Lê o 8 e o 9 todo para você entender. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, irmãos, vamos entender isso. Não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. Deus, em sua misericórdia, nos regenera espiritualmente. A primeira coisa que acontece na nossa vida não é crer. Não. A primeira coisa que acontece é a regeneração. Deus tem que dar vida ao morto. Deus nos regenera espiritualmente, faz isso por sua graça, como eu mostrei no ponto anterior. E depois, Ele nos concede graça para crer em Cristo para a sua salvação, para a nossa salvação. Ninguém pode crer a não ser que seja regenerado por Deus. Quando eu falo crer, é crer com a fé salvadora. Os arminianos geralmente acreditam que a fé vem ser antes da regeneração. Então, porque você crê, Deus faz com que você nasça de novo. Ah, que loucura! Um morto vai crer para depois nascer de novo? Ou que Deus regenera o homem antes que ele possa exercer fé? Olha, uma pessoa que está espiritualmente morta, antes da regeneração, não pode exercer fé. É por isso que a regeneração precede e produz a fé. A quem ele regenera, ele dá fé para crer em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Temos fé porque Deus primeiro nos regenerou soberanamente. Daí Paulo dizer que esta fé salvadora não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo pela graça, você não vai fazer nada, mas é mediante a fé. E essa fé não vem de vós, é presente de Deus. Irmãos, a fé não tem mérito em si mesma. A fé não tem mérito em si mesma. Ela é meramente o canal, o instrumento, através do qual a graça justificadora e santificadora de Deus flui ali na alma. Como dizia Calvino, olha, Calvino dizia, ele diz assim: a fé é como uma mão vazia e aberta, estendida para Deus, sem nada para oferecer e tudo para receber. Que figura linda, né? Vou repetir. A fé é como uma mão vazia e aberta, estendida para Deus, sem nada para oferecer e tudo
para receber. Então, a fé é a mão estendida que recebe a Cristo, que abraça a Cristo, que se apropria de Cristo para a sua salvação. Como alguém disse, a fé não é uma mão criativa, mas uma mão receptiva. A fé é o abandono de toda a confiança em obra produzida por nós mesmos, como fundamento da nossa justificação e salvação. Você não fez nada como fundamento da sua justificação e da sua salvação. Portanto, não se deve supor que a fé, em qualquer sentido, é a causa da salvação. Porque, como eu disse, a salvação não é um empreendimento em que Deus e o homem contribuem com suas partes. Deus concede a graça e o homem entra com a sua parte, a fé. Não, a salvação é inteiramente obra de Deus. Como diz Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. Agostinho costumava dizer que nada é nosso, exceto o pecado. Se você quer ter alguma coisa, a única coisa que você tem é o pecado. Portanto, a fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora de Deus para a nossa vida. Deus nos oferece a salvação gratuitamente e nos apropriamos dela pela fé. Fé que recebemos do próprio Deus. Então, nesse sentido, a fé não é mais meritória do que o ato de se receber um dom. Olha que texto maravilhoso. Evangelho de João, capítulo 6. (27 a 29). Diz assim, Jesus falando, diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele está falando com as pessoas isso. A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou como seu selo. Olha, depois de ele dizer essas palavras, escute agora. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Oh, que maravilha! É vida eterna, é? E o que é que faremos para realizar as obras de Deus e obter essa vida eterna? Escute agora a resposta. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, não é sua, não é obra sua, é obra de Deus. A obra de Deus é esta, não são obras, é uma obra só. A obra de Deus é esta: que creais naquele que por ele foi enviado. É Deus quem opera essa obra na sua vida. Ele está dizendo: eu sou enviado, eu sou o Salvador. Se vocês crerem em mim, vocês vão obter a vida eterna. E eles, que maravilha! E o que faremos? O que faremos? Quais obras faremos para crer e obter essa vida eterna? Vocês nenhuma. A obra é de Deus. É Deus que vai fazer isso na vida de vocês. É Deus. Isso significa que toda iniciativa e toda atitude no sentido de tornar a salvação acessível ao homem pertence a Deus. Entendeu bem isso? Toda iniciativa e toda atitude no sentido de tornar a salvação acessível ao homem pertence a Deus. A fé é um dom
um presente gratuito de Deus. Hebreus 12:2 diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele quem inicia essa fé e é Ele quem sustenta essa fé até o fim. Nós não vamos apostatar da fé, porque Ele sustenta. Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E eu vou estar orando por você para sustentar a sua fé. Você vai cair, Pedro, vai cair feio, mas você não vai apostatar como Judas. Porque eu vou sustentar a vossa fé. Acho maravilhoso o texto de Filipenses 1:29, em que Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ele está dizendo, olha, até sofrer por Cristo é graça. E não somente crer nele, que também é um ato da graça de Deus. Mas aí alguém poderia perguntar, preste bem atenção. Se a fé em Jesus Cristo é um dom de Deus, por que em vários lugares da Bíblia é ordenado ao homem crer em Jesus? Resposta: soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Todos nós somos moralmente responsáveis diante de Deus. E como tais, responderemos pelos nossos atos. Então preste atenção nisso. O ser humano precisa se arrepender de seus pecados e confiar somente em Jesus para a vida eterna. Deus não pode se arrepender em seu lugar. Deus não pode crer em seu lugar. Por outro lado, se nós mesmos temos fé para crer, assumir a nossa responsabilidade, isso deve-se apenas ao fato de que Deus, em sua misericórdia, abriu os nossos olhos para vermos a beleza de Cristo, a grandeza de Cristo, a riqueza de Cristo, e crermos nele como a nossa pérola preciosa, como nosso único tesouro. Foi Deus que abriu os nossos olhos. Então, de quem é o mérito? É nós? Irmãos, enquanto o Senhor não abre os olhos da alma, melhor dizendo, enquanto o Senhor não abre os olhos do coração físico, isto é, regenerando, os olhos do coração da alma são cegos para ele. Um morto não pode crer. Um morto não reage às coisas de Deus. Um morto sequer entende as coisas de Deus. Como diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, eu pergunto, é possível crer em algo que sequer se entenda? Se eu não entendo sequer as coisas de Deus, como é que eu vou crer? Vocês conhecem a história de Lídia, da cidade de Tiatira. Atos, no capítulo 16, versículo 14, diz que Lídia, da cidade de
Kira, uma vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para compreender as coisas que Paulo dizia. Irmãos, para a mensagem do Evangelho ser compreendida, ela tem que ser acompanhada pela fé. Ela tem que ser acompanhada pela fé. Olha, um incrédulo que estiver aqui, que ouviu tudo isso, não vai entender nada. Se ele não for regenerado aqui mesmo, se ele aqui não receber a fé de Deus. Para entender a mensagem, ela tem que ser acompanhada pela fé. Olha, deixa eu explicar o processo para você entender. Vamos imaginar que há um eleito e que Deus quer salvá-lo. Então Deus propicia a esse eleito os meios para ele ouvir o Evangelho. E ao mesmo tempo que ele ouve o Evangelho, Deus opera poderosamente, aplicando aquela palavra ao seu coração. Então, Deus o regenera, faz ele ouvir o Evangelho, aplica essa palavra ao seu coração, chamando-o para crer em Cristo. Essa é uma chamada eficaz, operada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo lhe concede fé, para que possa crer e receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso mostra que ninguém pode ter fé por suas próprias forças, mas somente pelo dom, pelo presente do Espírito Santo. O Espírito Santo abre o coração daquela pessoa e coloca a fé salvadora dentro dela. Olha, o apóstolo Paulo saiu pregando o Evangelho. Depois ele retornou para dar um relatório aos irmãos. E veja que maravilha o que ele fala aqui nesse relatório. Atos 14, 24. Atos 14, 24. Agora está reunida a igreja e Paulo vai dar um relatório das suas viagens, de como Deus operou através dele, salvando vidas dos gentios. Atos 14, 24, diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram coisas, Paulo e Barnabé aqui, né? Relataram coisas que fizera Deus com eles. E o que foi que Deus fez com eles? É Atos 14, 24, 27. Desculpem. Ali chegados, reunida a igreja, relataram coisas que fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Quem é que abre a porta da fé? É Deus. Olha, escute só, para você entender isso. Se a mensagem pregada não for acompanhada pela fé, ela será rejeitada. Não haverá nenhum proveito para a salvação. Hebreus diz isso, meus irmãos, de forma esplendorosa. Hebreus 4:2 diz o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, falando daqueles irmãos lá no deserto. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou.
Não houve proveito nenhum quanto a entrar no descanso de Deus, quanto a obter a salvação. Por que não houve proveito em tudo aquilo que eles viram da graça de Deus? Deus pregando continuamente a eles. Todos os dias eles bebiam da rocha que é Cristo. A água jorrava dali. Por que não lhes aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, uma pessoa pode passar a vida inteira andando para a igreja, recebendo as melhores pregações, e não ter proveito nenhum para a salvação, visto que tudo isso não é acompanhado pela fé. Então, irmãos, compreendemos que a fé salvadora é algo que nem todas as pessoas têm. Mas se não é de todos, é de quem? Título 1:1 responde: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Só os eleitos de Deus, no tempo de Deus, vão receber a fé salvadora. Olha que texto maravilhoso, Atos 13:48. Estamos chegando para o fim, mas eu quero mostrar 4 textos agora maravilhosos, né? 3 deles no livro de Atos. Atos 13:48. Diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, todos que são eleitos, que estão destinados para a vida eterna, esses vão crer. Então, vamos imaginar que Paulo está pregando ali uma congregação de 300 pessoas. Dentre essas 300 pessoas, houvesse 100 que não são crentes. Mas dentre esses 100 que não são crentes, apenas 10 eleitos. Dentre esses 10 eleitos, Deus determinou que apenas um seria salvo naquele dia. Os outros 9 eleitos serão salvos em outro dia. Aquela congregação com 100 incrédulos, vão ouvir todos a mesma mensagem, mas só terá proveito para a salvação naquele que Deus determinou que seria salvo naquele dia, naquela hora. Porque Deus vai fazer com que o que ele ouviu seja acompanhado pela fé. Deus lhe concederá o dom da fé. Primeiro, Deus vai regenerá-lo e depois vai conceder o dom da fé. Entendeu isso? Então, somente os que são alcançados pela graça de Deus também recebem fé para crer em Deus, para crer na obra de Cristo, para crer na obra do Espírito Santo. Atos 18:27, eu disse, são 3 textos em Atos. Atos 18:27. Olha aí, agora. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Olha, recebam Paulo. Vá, Paulo, é muito bom, vá para aquela região precisa mesmo do evangelho. E aí escreveram aos irmãos que recebessem Paulo. Tendo chegado, olha o trabalho de Paulo,
auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Aqueles irmãos receberam um apoio tremendo de Paulo para a expansão do evangelho. E quem são esses irmãos? Aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Atos 3,16. Vou ler só esse texto para a gente encerrar. Diz assim. Esse texto é bonito demais. Né? Pedro e João estão subindo ao templo, né? E ali encontram um paralítico. Né? E eles curam aquele paralítico. Ele diz, olha, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te, anda. E assim aconteceu. Agora, veja a narrativa aqui, bem resumida, Atos 3,16. Diz assim, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, quando Jesus perguntava, você crê? Ele disse, creio. Ele crê com a fé que recebeu de Jesus. Jesus disse, então você vai receber a bênção. Tem mais, esta fé te salvou. Aí você olha, que homem de fé, que maravilha. Não! É a fé que ele recebeu do próprio Jesus. Para que ele cresça em Jesus. E fosse salvo, e fosse curado. Ninguém de si mesmo tem fé salvadora. Ninguém de si mesmo tem fé para crer em Jesus como Salvador, como Senhor, como Messias. Estávamos mortos em delitos e pecados, e Deus nos concedeu vida. Não por causa da nossa capacidade de crer, de entender, de dizer um sim para Deus. Você entendeu agora que loucura é fazer apelo? Olha, aquele que quer entregar a sua vida, vem aqui à frente, né? O sujeito vai ficar pensando que foi ele que escolheu. Foi ele que deu o sim para Deus. Não, aquele que foi operado pelo Espírito de Deus, esse depois vem te procurar. Diz, pastor, o que eu posso fazer para ser um crente? Ele está incomodado, porque ele foi operado pelo Espírito de Deus, ele é regenerado, ele agora está crendo nas verdades. E olha, ele às vezes tem tantos anos aqui dentro da igreja, só agora foi que foi despertado, porque era o dia dele, e ele era um eleito. Se ele não fosse um eleito, ele iria permanecer a vida inteira. E ele pode ser um eleito, e o tempo dele ser o tempo do ladrão na cruz, no seu último instante. Mas ele tem que receber essa fé de Jesus. Então, porque Deus em Cristo graciosamente nos concedeu a fé, isto é, implantou a fé em nossos corações, ninguém pode se gloriar da sua salvação. Então, meus irmãos, faço um apelo final. Vivamos, pois, essa fé em grata obediência a Deus. Somos salvos não por aquilo que fazemos, mas fazemos por aquilo que recebemos. Em gratidão. Em gratidão a Deus. Será que você compreende que foi tudo de graça? E quanto você é devedor em gratidão a Deus? Será que você compreende isso? Essa é a grande fragilidade, meus irmãos. As pessoas pensam que vão construindo a sua salvação.
Demonstre na sua vida a incomparável riqueza da graça que o alcançou. A misericórdia, a bondade de Deus por meio de Jesus Cristo. E dê a Ele toda a glória, viva para a glória dEle. Entregue-se de corpo e alma a Ele. Você recebeu tudo de graça. De graça. A sua parte é apenas expressar essa gratidão. E fazer aquilo que sabe ser a vontade dEle, aquilo que Ele deseja para a sua vida. E quando você fizer tudo aquilo que Ele deseja, que exercer uma grande fé, não se orgulhe. Fé não tem orgulho. Foi Ele que também te deu essa fé. Ele está consumando a sua fé, Ele está sustentando a sua fé. A glória é sempre dele, 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 dele. Então você deve cantar continuamente: graça, 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 graça. Foi por graça. Foi por graça, foi por graça. Foi por graça. O legalismo é algo terrível. Rouba de Deus a sua glória. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.